Olá pessoal, meu nome é Roberto e sejam bem-vindos ao Mundo do Bob. Hoje vamos enxergar o magnetismo. Acredito que todos conheçam o magnetismo, que é aquela força que quando a gente pega dois ímãs e aproxima-os com polos diferentes, eles vão se atrair e ficar aqui grudadinhos. E quando a gente coloca em polos iguais, eles vão se repelir e a gente sente essa força, mas a olho nu não enxerga. Uma das formas de conseguir ver essa força é com uma placa magnética. Vou explicar como funciona essa placa. Ela serve para ver se algum objeto ele é magnetizado ou não. Então aparece ali a direção onde vai lá o polo sul e polo norte aqui do ímã, mas não indica qual que é o polo sul e qual que é o norte. Então vou mostrar para vocês. Então primeiro eu tenho aqui um ímã de neodímio. Caso eu coloque aqui, vai aparecer a linhazinha de onde está aqui. Então eu giro e aparece aqui. Caso eu coloque ele nessa posição, vai dar para ver ele como se fosse um raio-x. Ele vai estar todo preto com esse contorno. Ele é um ímã e ele foi captado aqui por causa que ele é magnetizado. Mas, por exemplo, caso eu pegue esse martelo em que ele, mesmo sendo de ferro, ele não é magnetizado, não mostra nada. Vocês enxergam alguma coisa? Eu coloco aqui a bolinha, não aparece a bolinha. Eu coloco aqui essa partezinha de trás que tem uma curva, não faz a curva. Então essa placa só vê os objetos magnetizados. Vamos a outros exemplos. Eu tenho aqui uma chave de fenda, que assim como o martelo, ela é de ferro. Só que ela é magnetizada, para que quando a gente coloque um parafuso aqui, fique melhor de parafusar, por causa que este parafuso ele está conectado ali à ponta. Então vamos ver se aparece alguma coisa aqui na placa. Vejam, está dando certo. Aparece essas partezinhas, esses rastros assim pretos. E acho até divertido porque dá para escrever algumas coisas e se divertir com um desenho magnético. Agora temos aqui uma fita autocolante de ímã, em que ela serve para fazer enfeites de geladeira. Tem o lado do ímã e coloca aqui na partezinha com a cola um enfeite. Então vamos ver o que vai acontecer caso eu coloque aqui. Pois essa fitinha aqui dentro desse plástico, eu não sei o que é, tem ímã, que deixa ele magnético. Então vamos ver o que acontece caso eu coloque ele aqui. Opa! Dá para ver as coisas. Vou colocar aqui. Então aqui está o formato da nossa fita. Então, o que é? Essa partezinha preta não é nada. Só que essas duas linhas amarelas são o campo magnético que tem ele aqui. Outra forma em que a gente pode se divertir com essa plaquinha é usando objetos em que foram magnetizados momentaneamente. Então, eu já havia mostrar para vocês aqui no canal este ímã de neodímio, que caso eu coloque ele aqui, vai aparecer o campo magnético. Ele é um ímã bem forte. E caso eu coloque outro ímã aqui perto, como tem este campo aqui, quer dizer em que ou ele vai repelir ou ele vai atrair. Mas agora eu tenho aqui algumas moedas e esta bateria aqui, que eles não são magnetizados. Então eu posso colocar aqui que não vai aparecer nada. Então vamos tentar magnetizar momentaneamente eles para ver se vai aparecer algo aqui. Vou pegar aqui a bateria, passar para um lado, para o outro, para magnetizar ela aqui. Passando aqui, pronto. Vou tirar daqui. Agora vou colocar bem pouquinho. Agora eu tenho aqui estes ímãs com formatos de anel, que eles servem para a gente fazer brincadeiras como se fosse um spinner, que
Esses ímãs magnéticos, eles são colocados ao contrário, ou seja, eles ficam um em cima do outro deste jeito. Mas o principal é essa posição aqui, em que a gente posiciona nos dedos, pode brincar, fazer movimentos e tal. Então, vamos ver como que eles ficam, caso eu coloque aqui a placa. Uau! Olha isso! Um resultado muito legal. Parece como se fosse uma estrela de 6 pontas dentro aqui de um círculo, em que por causa dessa estrela parece mais um heptágono. Então vejam o efeito, que legal que aparece. Essas linhas brancas com essas linhas amarelas, como eu falei para vocês antes, ele significa o campo magnético. Então a gente pode pensar em que dentro deste anel tem o campo magnético, e deve ser isso em que faz eles ficarem em pés e também grudarem nos cantos. Bem legal. Vou posicionar os 3 para ver aqui. Uau! Efeitos bem legais. E vejam que curioso. Agora não são 3 estrelas. Parece como se no meio estivesse sendo formada uma quarta. Então é bem legal enxergar dos campos magnéticos com essa placa. Para finalizar, eu tenho aqui este super imã de neodímio. Ele é tão forte em que a gente precisa ter cuidado quando vai mexer com ele. Vamos ver o que acontece caso eu coloque a plaquinha nele. Aparece apenas o campo magnético dele, que é esta linha amarela. Vou colocar ele de outro lado. Vamos ver o que a gente consegue ver aqui com a plaquinha. Não dá pra ver nada. Vou explicar o que é. Não é por causa que ele não tem magnetismo, mas sim por causa que essa força magnética está aqui nos cantos do ímã. Vejam só, está tudo amarelo por volta e aqui no meio, nada. Tá tudo preto. Agora, vamos ver o que acontece caso eu coloque aqui para ver os anéis em que a gente viu antes, só que grudados aqui no ímã de neodímio. Uau! Vocês entenderam o que aconteceu? Vou explicar. A força magnética aqui do ímã de neodímio, que está aqui embaixo, é tão infinitamente mais forte do que aqui a dos anéis, que quando eu coloco ali, só dá para ver o campo magnético aqui do ímã de neodímio. E os que estão aqui em cima, que são os anéis, eles são completamente ignorados. Vejam que não dá para ver as estrelinhas em que a gente viu antes, em que a gente viu desta forma aqui. Vejam só, tá tudo aqui nos formatos das estrelinhas. E quando eu coloco aqui no ímã de neodímio, não acontece nada. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de aprender uma forma de enxergar o campo magnético dos objetos. É uma maneira bem simples de apenas enxergar o campo magnético de ímãs e outros objetos magnetizados. Ele não é eletrônico, que mostra qual que é o polo positivo, negativo e outras coisas. Ele é simplesmente uma folha de plástico. Espero que tenham esse vídeo. E se você gostou do vídeo, não deixe bastante. Se você gosta de acompanhar cada mais coisa que eu faço e mostro, vale a pena se inscrever no canal, que assim você pode ativar as notificações, que se você tiver todas as notificações, você sim, só que eu tenho vídeo novo. Esse é uma oração e tchau!